Na primavera de 2004, as tropas da coalizão reprimiram uma insurreição que se transformou em uma das maiores, mais sangrentas e mais significativas batalhas da Guerra do Iraque. Em menor número e superestendidos, as tropas de combate americanas foram forçadas a confrontar o Jaish al-Mahdi em uma batalha sangrenta pelo controle do distrito mais perigoso de Bagdá. Este foi o cerco de Sadr City. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A Guerra do Iraque, também conhecida como a Segunda Guerra do Golfo, começou em 2003, com uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, provocando a queda do regime Baath de Saddam Hussein. Enquanto os combates prosseguiam, uma insurgência emergiu contra as forças da coalizão e o novo governo iraquiano. A invasão do Iraque foi parte da mais ampla guerra ao terror da administração Bush, que foi iniciada em reação aos ataques de 11 de setembro. Em outubro de 2002, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou uma resolução autorizando o uso de força militar no Iraque. Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos da América, juntamente com a Austrália, Polônia e Reino Unido, lançaram uma campanha de bombardeio de choque e pavor, marcando o início do conflito. Em seguida, ocorreu uma invasão terrestre e as forças da coalizão derrotaram o exército iraquiano, derrubaram o governo Batista e capturaram o presidente Saddam Hussein, que foi executado 3 anos depois. A derrubada do regime de Saddam, juntamente com a má gestão da autoridade provisória da coalizão, criou um vácuo de poder. Isso incitou uma guerra civil sectária entre a maioria xiita ou muçulmana xiita do Iraque e a minoria muçulmana sunita, o que, por sua vez, levou a uma insurgência duradoura. Quando os combates começaram em 4 de abril de 2004, a polícia iraquiana foi expulsa de 3 delegacias da cidade Sadr pelos milicianos do exército Mahdi. Uma patrulha da 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos da América foi emboscada. Os 19 soldados se viram encurralados em um beco, sob tiros vindos de todas as direções. Com muitos dos soldados feridos, um com ferimento fatal, e 2 dos Humvees do pelotão incapacitados, as tropas dos Estados Unidos da América se abrigaram em uma casa. O restante da 1ª Divisão de Cavalaria e tropas do 2º Regimento de Cavalaria Blindada correram para a cidade para ajudar seus companheiros, mas foram recebidos com tiros, RPGs e bombas de tubo. Ao final da noite, 8 soldados americanos perderam suas vidas e mais 51 ficaram feridos na sangrenta batalha. Após combates com os rebeldes de Mahdi, o Batalhão de Polícia Militar 759 retomou o controle das estações de polícia. Apesar dos relatórios do Ministério da Saúde do Iraque sobre a morte de centenas de milicianos, muitos dos bairros mais pobres das cidades mais tristes ainda estavam sob o controle do exército Mahdi. No final de 2006, após 5 longos anos de violência sangrenta, mais da metade da cidade de Bagdá e a maioria do país permaneceram incontestados, inseguros e negligenciados. O número de mortos e os custos financeiros continuavam a crescer, pois o exército americano carecia da mão de obra necessária para assegurar as principais fortalezas iraquianas, apesar do grande investimento no esforço de guerra. Muitas áreas de Bagdá foram alvo de poderosas gangues criminosas. Com a ausência de lei e ordem, milhões de iraquianos viviam em constante medo por suas vidas, longe da proteção de seu governo recentemente eleito. Uma dessas organizações criminosas era chamada de Jaish al-Mahdi, um grupo xiita que havia assumido o controle da enorme área de favela no leste de Bagdá, conhecida como Cidade Sadr. De acordo com o sargento Konrad Ludwig, que serviu na Companhia Bull, o Jaish al-Mahdi era uma das milícias insurgentes mais bem treinadas, organizadas e totalmente supridas do mundo. Liderados por Muqtada al-Sadr a partir de seu reduto nas ruas lotadas da cidade, o Jaish al-Mahdi impôs sua brutal lei Sharia e causou o sofrimento de milhões. A cidade Sadr foi construída em 1958. Construída para abrigar a população migrante de Bagdá,
manteve condições deploráveis desde o início. Durante o cerco, a cidade abrigava cerca de 2,4 milhões de pessoas concentradas em uma área de apenas 20 quilômetros quadrados, ou 12,8 quilômetros quadradas. Era um labirinto de ruas estreitas e becos, composto principalmente por casas de favela e prédios de 2 ou 3 andares. No final de 2006, a cidade Sadr, juntamente com o distrito de Tora e 2 áreas menores próximas, presenciou sequências violentas de ataques e retaliações entre a Al-Qaeda sunita e os xiitas Jaish al-Mahdi. Tropas dos Estados Unidos da América, forças de segurança iraquianas e civis foram alvos de ambos os lados. Dispositivos explosivos, improvisados em veículos e outras táticas de baixas em massa eram frequentes na Al-Qaeda, com implicações estratégicas para a percepção da guerra do Iraque. Diariamente, uma média de 200 a 250 restos mortais de vítimas de assassinatos sectários eram encontrados descartados nas ruas. Para tentar acabar com o derramamento de sangue sectário, os Estados Unidos da América enviaram cerca de 30 mil soldados em 5 equipes de combate. Apesar de nenhuma força dos Estados Unidos da América estar estacionada na cidade de Sadr, o distrito de Tora recebeu um dos batalhões de reforço do Plano de Segurança de Bagdá. Barreiras de concreto foram usadas para construir postos de controle e muros para proteger áreas lotadas próximas a mesquitas e mercados, alvos frequentes de tiroteios e bombardeios. Já se passaram quase 15 meses desde o início do aumento das forças dos Estados Unidos da América para, como o presidente George W. Bush colocou, citando, ajudar os iraquianos a limpar e proteger bairros, ajudá-los a proteger a população local e garantir que as forças iraquianas, deixadas para trás, sejam capazes de fornecer a segurança que Bagdá precisa. Fim da citação. Resultados foram alcançados. A Al-Qaeda foi significativamente prejudicada, resultando em uma redução de eventos com grande número de vítimas. A posição do governo iraquiano foi fortalecida e as forças da coalizão, na maior parte, contiveram a milícia Jaish al-Mahdi. Mas a cidade de Sadr ainda era um enorme problema. No dia 23 de março, Jaish al-Mahdi começou a disparar uma saraivada de foguetes em alvos de Bagdá, e nos dias seguintes, vários postos de controle das forças de segurança iraquianas foram invadidos. Havia entre 2 e 4 mil lutadores. Alguns eram treinados, outros eram homens locais, armados com metralhadoras automáticas, granadas propelidas por foguetes e um suprimento aparentemente infinito de explosivos improvisados. Em 28 de março de 2004, a autoridade provisória da coalizão do Iraque ordenou o fechamento do popular jornal Al-Hawza, publicado pelo grupo de Muqtada al-Sadr, por 60 dias sob acusações de incitação à violência. Um dos principais tenentes de al-Sadr foi preso. Ambos os incidentes provocaram grandes protestos. E finalmente al-Sadr convocou sua milícia para se levantar, não apenas na cidade de Sadr, mas em toda Bagdá e em outras cidades por todo o Iraque. A Operação Muro de Ouro começou em 15 de abril de 2008. A cada dia, o 1º Batalhão do 68º Regimento Blindado e o 1º Esquadrão do 2º Regimento de Cavalaria Stryker realizavam missões para colocar concreto. O propósito desses muros era diferente dos muros de concreto construídos antes em Bagdá. A ideia era proteger a população mantendo a milícia dentro da cidade de Sadr, ao invés de mantê-los fora. Todas as noites, as unidades formavam um enorme comboio, com um tanque liderando a procissão de caminhões transportando barreiras de concreto, veículos de combate blindados Bradley e um guindaste militar ou civil. A primeira estratégia de MED foi criar uma zona defensiva colocando IEDs ao longo das estradas. Estes os levariam diariamente até o local da construção do muro. As ruas da cidade de Sadr, cheias de lixo, eram um esconderijo perfeito para as bombas improvisadas. Portanto, o primeiro trabalho para os engenheiros de combate era limpar uma rota neutralizando qualquer uma das bombas que encontrassem e coletá-las para evidências.
Foi um processo longo e laborioso, e por isso tanques foram trazidos para explodir o lixo com munições de canister de 120 milímetros, limpando os IEDs à espera. A construção dessas paredes só ocorria à noite, para que os soldados americanos pudessem aproveitar a tecnologia de visão noturna. Quando os atiradores de elite de MAD se tornaram um problema na Rota Gold, as forças especiais assumiram o papel de contra-atirador. As unidades trabalhavam em turnos rotativos de 13 horas. Devido ao engajamento do inimigo, a colocação de barreiras de concreto variava tanto que, em algumas noites, nenhuma única foi colocada, embora em um dos turnos mais produtivos, mais de 105 foram colocadas. Quando a milícia percebeu que o uso de IEDs não ia funcionar, eles mudaram sua tática, e os combatentes saíram às pressas para enfrentar as tropas dos Estados Unidos da América diretamente. Agora que o Mahdi havia escolhido abandonar o esconderijo, eles estavam em desvantagem contra as armas superiores da coalizão, e as capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento aéreo, tornando-os fáceis de identificar e alvejar. O Muro de Ouro ajudou a cortar o apoio financeiro da milícia, pois eles foram separados dos bairros ricos próximos e também do mercado Jamila, uma área onde eles extorquiam tanto os residentes quanto os comerciantes. Forçada a lutar contra o muro, a capacidade da milícia de funcionar foi afetada e seus recursos começaram a diminuir. Conforme os muros cresciam e os Mahdis eram confinados na cidade, os ataques diminuíram. No final de maio, quando os muros se uniram a outras barreiras ao redor da cidade Sadr, os ataques inimigos caíram de 138 por semana para apenas 8. Em poucas semanas, o Exército dos Estados Unidos da América posicionou 4.000 seções em T de concreto. O resultado foi um muro de 3 milhas de extensão e 12 pés de altura. Muqtada al-Sadr declarou um cessar-fogo em 12 de maio e o último pedaço do Muro de Ouro foi colocado no lugar 3 dias depois. Os Mahdis estavam visivelmente enfraquecidos, com cada vez menos combatentes na cidade Sadr, incapazes de reforçar suas fileiras, transportar armas, lançar ataques de foguetes ou operar efetivamente como uma força de combate. Apesar dos Mahdis não terem sido totalmente derrotados, o governo pôde começar a restabelecer o controle sobre a cidade de Sadr e iniciar projetos de reconstrução envolvendo forças iraquianas e da coalizão. Um acordo foi feito entre representantes de Muqtada al-Sadr e o governo iraquiano, permitindo que as forças militares do Iraque entrassem na cidade, estabelecessem postos de controle e caçassem milicianos restantes. Em 20 de maio, 6 batalhões iraquianos adentraram os distritos do norte de Sadir. Isso fazia parte da Operação Salam, árabe para a paz, e na maior parte foi bem-vinda pelos civis. Não houve resistência dos milicianos do exército de Mahdi, e os hospitais Imam Ali e Sadir foram assegurados. O general Qassem Atta disse mais tarde que 100 bombas foram detonadas com segurança pelas forças iraquianas. Durante o cerco à cidade de Sadr, pelo menos 941 pessoas foram mortas. Essa figura inclui 22 soldados americanos, 17 soldados iraquianos, 331 militantes e 591 civis. 100 soldados americanos e mais de 1.700 civis ficaram feridos. A luta pelo controle de Said City foi difícil porque as forças da coalizão se encontraram sob pesadas restrições políticas. Novas opções foram criadas, pois o inimigo usava o labirinto de moradias da favela como base operacional e abrigo. A limpeza de casa em casa ou a evacuação de residentes nunca foram uma opção devido à instabilidade de uma situação sectária tão instável. De qualquer forma, o governo iraquiano não tinha como abrigar com segurança os 2 milhões de pessoas que seriam deslocadas. Ficou claro que isolar o inimigo era a única saída. Até 21 de maio de 2008, toda a cidade de Sadr havia sido assegurada pelas unidades do exército iraquiano. O presidente Bush concordou em retirar todas as tropas de combate dos Estados Unidos da América
E, em 2011, sob a presidência de Barack Obama, o Iraque viu o processo ser concluído. No entanto, à medida que a guerra se transformou na contínua insurgência do Estado Islâmico, os Estados Unidos da América retornaram ao Iraque em 2014, liderando uma nova coalizão, conhecida como Força Tarefa Conjunta Combinada, Operação Determinação Inerente.